Olá, eu sou Bruno Hurtado, urologista, e hoje nós vamos falar sobre varicocele. A varicocele é a dilatação e a tortuosidade das veias do plexo pampiniforme, que são as pequenas veias que drenam o sangue do testículo de volta para o coração. Ela é mais comum do lado esquerdo, mas pode ser bilateral. É raro acontecer varicocele só do lado direito. Isso acontece por fatores anatômicos. Quando a gente vê essa imagem, a gente vê que a veia gonadal, que é a junção das veias do plexo pampiniforme, ela desemboca do lado esquerdo na veia renal esquerda. E essa desembocadura acontece de forma perpendicular, ou seja, em ângulo reto. Isso causa um turbilhonamento do sangue nessa região, o que contribui para a estase venosa. Já do lado direito, ela desemboca direto na veia cava. Então, essa desembocadura ela não é perpendicular, ela é mais inclinada e isso diminui essa chance de turbilhonamento de sangue. Tá? Além disso, o homem pode ter essa veia gonadal incompetente, ou seja, as válvulas que impedem o sangue de retornar, de voltar, né, podem não estar funcionando adequadamente e isso contribui com o mecanismo do desenvolvimento da varicocele. Mais ou menos 15% dos homens vão ter varicocele. Tá? O mais comum é que não tenha nenhum sintoma, mas ela pode aparecer como uma sensação de peso no testículo ou até dor testicular, embora seja pouco comum. A varicocele ela está associada à infertilidade e ela está associada também à diminuição nas taxas hormonais em menor grau, em menor escala. Por que a varicocele aparece? A gente ainda não sabe, mas nós temos três hipóteses do que ela causa e por que ela gera essa atrofia testicular. Então, primeiro, a estase venosa pode levar a um aumento da temperatura do testículo. O testículo ele é fora do nosso corpo por um motivo, porque ele fica numa temperatura ligeiramente inferior à do nosso corpo. Quando a gente tem essa estase venosa, esse sangue quente esquenta o testículo, as células, e isso causa mal para as células, causa dano celular. O segundo motivo é por estresse oxidativo, então esse excesso de sangue acumulado gera um estresse que causa mais dano às células. Tá? E o terceiro motivo é por alterações hormonais, então a diminuição dos hormônios leva ainda mais à atrofia desse testículo. Tá? Então, o que pode acontecer com a varicocele é uma diminuição da produção dos espermatozoides, resultando numa piora da qualidade do espermograma e um risco de infertilidade, e, em menor grau, uma destruição de células produtoras de testosterona com diminuição da testosterona. Lembrando que as células produtoras de testosterona são mais resistentes, então é mais difícil isso acontecer, embora existem relatos aí de problemas hormonais. E como que nós avaliamos a varicocele? Primeiro, através do exame clínico, né, através da história. Então, criança com história de atrofia testicular, um testículo com um tamanho muito diferente do outro, dor ou desconforto testicular. Em adultos, dificuldade para engravidar, né, pesquisa de infertilidade. Então, através de uma história clínica, nós vamos para o exame físico. Então, o exame físico a gente pode palpar ou mesmo ver, visualizar, né, visibilizar esse aumento das veias que drenam o sangue do testículo, né? Então pode ser só palpável ou mesmo visível nas varicoceles mais avançadas, mais graves. E nós podemos lançar a mão da ultrassonografia dos testículos com Doppler colorido. O ultrassom ele permite avaliar esse refluxo sanguíneo, a estase sanguínea, dilatação dos vasos, né, do testículo e ver também a atrofia do testículo. Nós podemos comparativamente avaliar se um testículo está menor em relação ao outro ou se os dois estão atrofiados através da aferição do volume desses testículos. É importante que nas crianças pré-púberes, onde não é tão comum acontecer varicocele, é importante nós fazermos um ultrassom abdominal. Por quê? Existe a chance, embora pequena, embora sejam casos raros, dessa varicocele ela ser secundária a algum tumor abdominal. Pensa que algum tumor que causa um aumento do volume abdominal pode comprimir esses vasos sanguíneos e essa compressão de vasos levar a uma varicocele. Então é importante nas crianças fazer um ultrassom abdominal e também dosar hormônios para ver se os hormônios estimulantes da testosterona estão aumentados, o que pode sugerir uma diminuição, uma atrofia testicular ou uma diminuição da produção de hormônios sexuais nessa faixa etária, né, nas crianças. Nos adolescentes e nos adultos, nós devemos fazer um espermograma para avaliar a qualidade e a quantidade dos espermatozoides para ver se existe risco ou não de infertilidade. O tratamento da varicocele é cirúrgico
e nós indicamos a cirurgia em alguns casos. Primeiro, varicocele associada à atrofia de testículo. Então a gente avalia através do ultrassom principalmente ou do orquidômetro, tá? Para as criancinhas. Então, se existir uma atrofia testicular ou se um for muito menor do que o outro, tá? Existem alguns parâmetros para a gente avaliar isso, nós indicamos a cirurgia. Nas pessoas pós-púberes, né? Nas pessoas que já atingiram a puberdade, nos adultos, nos adolescentes mais velhos, que têm sinais de infertilidade ou que têm alterações no espermograma, que tem diminuição da quantidade e da qualidade dos espermatozoides, e aí um adendo, né? Quando a gente opera a varicocele nesses pacientes com alteração de fertilidade, nós podemos melhorar os parâmetros do espermograma em até 70% dos casos e voltar à fertilidade em mais de 50%. Ou seja, a cirurgia ela melhora não só esses parâmetros, como melhora a taxa de fertilidade da pessoa, do homem e do casal. Nos casos de dor, a cirurgia ela é um pouco mais discutível, né? Não existe um consenso se deve operar ou não dor. Muitas pessoas têm uma experiência até negativa de que opera e o paciente continua com dor, então isso ainda é muito discutível, deve ser avaliado caso a caso, tá? A maioria das pessoas que eu conheço, né? A maioria das pessoas não costuma operar por dor somente, porque o que a gente tem visto é que a gente opera e não melhora a dor da pessoa, a pessoa acaba gerando uma frustração, fala, poxa, eu fiz uma cirurgia, não melhorou, achei que fosse melhorar, não resolveu nada, isso acaba gerando uma frustração tanto no paciente quanto no médico. Então, muitos médicos ainda são céticos em relação à cirurgia de varicocele para tratar dor. A cirurgia consiste na ligadura desses vasos sanguíneos que estão dilatados, seja por via aberta, geralmente é um cortezinho de 2, 3 centímetros, seja por via laparoscópica também. Se você curtiu esse vídeo, considere se inscrever no meu canal, deixe seu like, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Obrigado!